A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 10, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estamos lendo, e também meditando o sermão missionário que Jesus fez quando ele escolheu os 12 apóstolos. E no Evangelho de São Mateus, que nós estamos lendo e vamos continuar, com ele até novembro, talvez até outubro no caso. Então nós sabemos, já falamos aqui, que há 5 discursos importantes de Jesus. O primeiro é o famoso Sermão da Montanha, nós já lemos e já discutimos. E agora nós estamos no segundo sermão, que se chama o Sermão da Missão, porque Jesus escolhe os 12 apóstolos e dá as orientações bem definidas, com aquele poder de milagres, que Jesus tinha. Então veja como é interessante a gente parar para pensar. Tudo que Jesus fez, ensinou, falou e curou, etc. Então tudo isso ele passou para nós. Ele passou não só para os 12, mas para a igreja. A igreja somos todos nós, os seus seguidores, batizados. Essa consciência que nós devemos ter, de poder de Deus. A igreja pode falar, dizer o que é que está certo, o que é que está errado, porque isso aí não vem dos homens, nem de alguma qualificação, porque estudou teologia, porque leu a Bíblia, ou então porque está assumindo uma ideologia, não. Isso é um dom de Deus. Agora é claro que a gente tem que ver que nem todos nós dispomos desses dons extraordinários. Nem todas as pessoas,
porque há exigências, né? E muitas vezes nós não estamos preparados. Por exemplo, Jesus, ele diz aqui no início, né? Quando ele anuncia, envia os 12, ele diz que vocês devem anunciar o reino de Deus. Então é essa a pregação, a notícia. Você não vai anunciar a sua maneira de pensar, de agir, ou então inventar um outro caminho, né? Pensamentos, ideias. Não. Você recebe o anúncio do reino de Deus que já está entre nós com a chegada de Jesus. Agora, quais são os poderes? Pelo menos aqui no Evangelho de hoje, nós encontramos 4. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Então vejam aqui como Jesus transmite para nós tudo aquilo que ele também fazia. O poder que ele exercia, que recebeu do Pai, ele passa para nós, porque ele vai se ausentar e nós vamos continuar. Já são 2000 anos que a igreja que Jesus deixou, né? O povo de Deus, com os apóstolos, hoje são os bispos, os discípulos hoje são os sacerdotes, os diáconos, e a multidão é o povo, né? Aqueles que ouvem, que seguem, que procuram vivenciar. Então, curar os enfermos, nós temos o sacramento dos enfermos. Quando a pessoa adoece, se você é cristão e acredita, então você chama o sacerdote, porque somente ele pode administrar este sacramento, que a gente chama hoje a unção dos enfermos. Antigamente, para o pessoal mais antigo, a gente vai apenas lembrar que chamava-se extrema unção, porque justamente se pensava que quando a pessoa já estava bem perto de morrer, chamava o padre, e isso dava às vezes um susto. Então a igreja mudou a terminologia para poder apresentar um sacramento da cura. Outro sacramento da cura é a confissão sacramental, e purificar os leprosos, as doenças que existem, né, nessa linha, e expulsar o demônio. O demônio continua, não é, no meio de nós. É o mal que aparece de muitas formas, e por isso que nós temos também na igreja pessoas, padres, né, que são escolhidos para administrar o exorcismo. É um exercício também espiritual que é feito pela igreja. Portanto, a gente não pode se admirar disso que a gente está ouvindo achando que ficou no passado. Não, continua hoje. Agora, o estilo de vida dos missionários, atenção aqui, deve ser despojado, não é? E a mensagem deve trazer esperança e paz para todas as pessoas. É isso que a gente está sempre tratando aqui. E a oração para visita das casas, desejando a paz. Se as pessoas receberem, aquela paz permanece. Se não receber, ela volta para os missionários. Meus irmãos, é o Evangelho, a boa notícia. Vamos acolher, não é? E vamos meditar o significado de tudo isso. Rezemos. Ó Jesus, envias os apóstolos como mensageiros da paz, com poder para fazer o mesmo que fazias. Partem sabendo que encontrarão oposição. Dai-nos, Senhor, fortaleza e perseverança na missão. E para terminar, eu lembro que hoje é dia de São Bento Abade, que nasceu em 480 depois de Cristo e se retirou para as montanhas, levando uma vida de oração, uma vida de um homem de contemplação. Atraiu depois muitos discípulos e organizou comunidades monásticas. Monte Cassino ele fundou, lá na Itália, onde escreveu a regra monástica, com a máxima que dizia assim:
ora et labora. Reza e trabalha. Portanto, vamos nos imbuir também desse espírito, desse grande missionário contemplativo. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.